Enquanto me apaixono, Constanza chega para buscar Honório, observada por César, que está escondido atrás de uma árvore, mas com muita dor de cabeça. Porém, ao invés de ficar contente ao ver a mulher, resolve cagar pela boca, e a primeira coisa que diz é: Constanza, por que você me fez acreditar que existia algo entre você e César, se não era verdade? Pronto, estragou o clima. Clima esse que também está tenso entre Matias e Adriana. O rapaz, que voltou para casa da tia para receber Honório, diz à namorada para ela se colocar no lugar dele e ver se percebe como ele está se sentindo, depois do que a moça contou. Os dois acabam discutindo, mas Adriana prefere evitar que a coisa fique pior. Na porta do presídio, Honório conta que foi o próprio César quem contou a verdade, e quer saber se a esposa tem noção de como ele se sentiu com aquela mentira. Constanza se irrita e joga na cara do marido que ele é um egoísta e só pensa em si o tempo todo, sem dar bola para os sentimentos dela, e diz que a confiança entre eles foi quebrada, no dia em que ele decidiu que ela era infiel. Nesse meio tempo, Regina e Gonçalo convidam Isidro e Inês para serem padrinhos de seu casamento. Na porta do presídio, a discussão entre Honório e Constanza continua, mas Constanza põe um ponto final na situação, dizendo que os dois precisam ir embora, pois tem gente esperando e não podem fazer a grosseria de não aparecer. Furioso, Honório diz que a conversa não acabou, mas vão deixar para continuar em outro dia e em outro local. No interior, Roberta diz a Augusto que vai voltar para a capital no dia seguinte, pois sua mãe não para de pressionar, dizendo que tem algo importante para conversar. O fazendeiro diz que a moça já vai tarde, pois não gostou do rolo em que ela o meteu com Renata, estando ali. Roberta diz que ele não precisa se preocupar, pois Renata acreditou na outra mentira, mas deixa claro que não pretende deixar de ver o amante, mesmo voltando para a capital, e os dois se beijam novamente. No centro do povoado, Renata encontra com Marina, que diz que as duas não foram apresentadas adequadamente. Porém, Renata diz que sabe quem a médica é, e a chama de nova conquista de Jerônimo. Rindo, Marina diz que não é a nova conquista do rapaz, muito menos inimiga dela. Renata acaba pedindo desculpas e pergunta se ela é a sobrinha do padre. Carlos e Lázaro chegam à casinha dos pais de Matilde, mas não encontram a moça. Porém, o agrônomo acha um brinco da moça, e Lázaro acha que a garota deve ter ido para a cidade comprar comida. Na casa da vizinha, a benzedeira está preocupada com a febre de Matilde e quer dar mais algumas de suas ervas. Porém, percebe que não tem mais nada em casa e resolve sair para comprar. Na igreja, Marina e Renata escolhem seus trajes para vestir na festa. As duas comentam sobre o sumiço de Matilde e a ida de Jerônimo à capital. Porém, o rapaz aparece do nada na igreja, dizendo que precisa conversar urgente com Marina. Renata vai embora, mas é seguida por Severino, que quer saber se a moça ainda gosta do marido. Só que Renata deixa claro que a relação dos dois é simplesmente impossível. Na igreja, Jerônimo conta a Marina sobre sua conversa com Selena, explicando que jamais imaginou que o filho que Roberta estava esperando era de Rafael. O sujeito insiste para que a médica diga a ela, pelo menos, quantos meses Roberta tinha de grávida, e Marina resiste, dizendo que ele sabe que ela não pode fazer isso. Constanza e Honório chegam em casa. Adriana está feliz em ver o pai, mas Inês percebe que existe algo errado entre ele e a esposa. Da casa ao lado, Josefina observa tudo e comenta com a empregada que não sabia que ia ter festa para o ex-condenado. Mas, quando Regina aparece, ela entra correndo em casa, furiosa, jurando que a mulher não vai ficar com sua família, jurando que aquilo vai acabar em breve. Augusto liga para seu agricultor para saber como está indo o desenvolvimento do sarmento que roubou da Bonita, quando percebe Roberta olhando pela porta de seu escritório. Imediatamente, o fazendeiro desliga o telefone e vai ver o que a moça quer. Ela diz que não queria interromper a ligação do tiozão, principalmente depois do que escutou, e imagina que o tal sarmento deva ser muito importante para ele. Augusto, pegando a moça no colo e partindo para mais um rala e rola, diz a ela para não fazer perguntas sobre coisas que não interessam a ela. Na capital, Inês pega Constanza chorando na cozinha. A mulher conta que César contou a verdade a Honório, e agora o marido acha que ela o fez sofrer de propósito. Nesse meio tempo, César liga para Adriana
e conta que disse a verdade sobre ele e Constanza para Honório, antes dele sair da cadeia, mas que agora está ainda mais confuso, pois não consegue parar de pensar na garota. Matias ouve o telefonema e não gosta do que está acontecendo. Enquanto isso, Carlos e Lázaro continuam procurando por Matilde na cidade natal da moça, quando a benzedeira encontra o capataz por acaso, e se assusta com a semelhança dele e de seu amigo Gilberto. Lázaro conta que Gilberto era seu pai, e ela reconhece imediatamente o rapaz, dizendo que ele deve ser Lázaro. O capataz diz que sim, e a mulher quer saber o que o moço anda fazendo por ali. Ele explica que está procurando por sua irmã, Matilde, e a mulher diz que se lembra da garota, mas depois de tantos anos, se a encontrasse, não a reconheceria. Carlos resolve perguntar se, por acaso, ela não viu uma moça com cabelos negros e compridos, e a benzedeira imediatamente se dá conta que é a moça que está em sua casa, contando isso para os rapazes. Em Enseada, a festa de aniversário do padre começa. Renata está vestida com o traje típico que escolheu, e de braços dados com Augusto, mas Roberta diz que a irmã está ridícula e vai dar uma volta pelo local. Ela encontra Ezequiel no estande de tiro, dizendo que está entediada com aquela festa horrorosa, e ele diz que mais tarde, quando o baile começar, talvez ela se sinta melhor. O moço pergunta a Roberta se ela quer atirar, e prontamente a garota aceita o convite. Jerônimo chega e vê Renata, mas Marina aparece e conta que decidiu pedir à sua secretária que mande uma cópia do prontuário de Roberta para ele, pois quer fazer justiça. Os dois se beijam e Renata vê tudo. Ele agradece à médica pela ajuda e diz que quando foi ao consultório da namorada na capital, quase roubou o prontuário de Roberta, e só não conseguiu, porque a secretária chegou. Marina, por sua vez, diz que também precisa confessar uma coisa, e conta que tomou a decisão de revelar o que está no prontuário de sua ex-paciente, não só por ele, mas também por ela, pois, desde que atendeu a moça, teve a impressão de que alguma coisa estava errada. A médica explica que sabia que Roberta estava mentindo ao dizer que perdeu o bebê quando caiu da escadaria da mansão dos Monterrúbio, quando, na verdade, ela tinha perdido a criança 2 ou 3 dias antes da queda, e foi atendida muitas horas depois, o que provocou a esterilidade da moça. Nesse meio tempo, Carlos e Lázaro chegam à casa da benzedeira e reconhecem Matilde. A mulher diz que a mocinha está debilitada e precisa preparar um chá para que ela se recupere logo. Na festa do padre, Jerônimo quer saber por que Marina não contou tudo antes, e a médica explica que tanto Roberta quanto a mãe a pressionaram para não dizer nada. Chateado com tanta armação, Jerônimo conta que Josefina e a filha fizeram isso para enganar Matias e fazer com que o rapaz se casasse. A mulher deixa claro que não quer se envolver na história, mas mesmo assim, Jerônimo conclui que a queda na escada foi para evitar o exame de DNA e que as duas não prestam. Porém, Renata é diferente e seria incapaz de tanta maldade. Na casa da curandeira Sabrina, Matilde começa a recobrar a consciência e quer saber onde ela está. Lázaro explica que a moça está na casa de uma amiga de seus pais, mas a moça quer saber onde estão os pais de Carlos. Ele explica que o casal já voltou para casa e os dois vão se casar de qualquer jeito, eles querendo ou não. Enquanto isso, na festa do padre, Jerônimo e Marina passeiam pelo local e passam por Augusto, Renata e Roberta, que não deixa de comentar que o ex-marido da irmã e sua nova conquista se dão muito bem. Renata, se fazendo de desentendida, diz que não reparou, mas Roberta continua destilando seu veneno e diz que o ex-cunhado é um cínico. Mas a conversa é interrompida por um sujeito que traz o passarinho da sorte. Animada, Roberta diz que quer participar primeiro da brincadeira, mas na cartinha da moça diz que existem obstáculos no caminho dela e que ela deve tomar cuidado. Renata quer saber o que diz no bilhetinho, mas Roberta está irritada e conta que é um monte de besteira. Chega a vez de Renata e sua cartinha diz: "Nada é o que parece. Quem está ao seu lado não é honesto." Sem graça, Augusto tira a cartinha das mãos da noiva e diz que Roberta tem razão, e aquilo é um monte de besteira. Alguns minutos depois, Roberta e Renata encontram Jerônimo e Marina na carrocinha de algodão doce. Marina cumprimenta Renata. A médica avisa que cumprimentou a outra moça, e não a ela, e Renata se dá conta que as duas se conhecem.
Jerônimo se mete na conversa e diz que Roberta e Marina se conhecem muito bem, pois a médica é a ginecologista de Roberta, e que é muita coincidência que ela tenha encontrado justamente a ex-médica numa festa, numa cidade do interior, pois sabe que Marina não quis mais ter a moça como sua paciente. Padre Severino, por sua vez, está feliz da vida, enquanto Augusto encontra o agricultor para dar outra tarefa ao sujeito. Do outro lado, Renata quer saber por que Marina não quis mais atender sua irmã. Porém, Roberta se recusa a entrar no assunto, e Jerônimo resolve comentar: "Perdão, Roberta, acho que fui grosseiro com você. Afinal, falar da perda tão trágica de seu filho, quer dizer, do nosso bebê, te estressa muito, não é verdade? Realmente este é um assunto extremamente complicado e delicado. E olha que a minha participação nessa gravidez foi quase um milagre, porque fazer um filho sem sequer ter tocado na mãe não é para qualquer um." Roberta se irrita e diz que não vai tolerar nem o tom, nem a atitude do sujeito, se retirando do local. Marina pede que o namorado mantenha a calma, e Renata vai atrás da irmã. Quando ficam sozinhos, a médica aconselha Jerônimo a se controlar, pois logo vai esclarecer tudo, e não seria bom deixar Roberta de sobreaviso. Na capital, a festa em homenagem a Honório continua, mas o clima está tenso entre Constanza e Honório. Josefina, por sua vez, de luvas para não deixar impressões digitais, escreve um bilhete com letras recortadas de jornais e revistas para Regina. No bilhete está escrito: "A herança de Roberto está para sair. Por uma quantia igual, te entrego sua filha. Te interessa?" Ela coloca o papel em um envelope e, falando sozinha, diz ter a certeza de que Regina é capaz de tudo para ter sua filha de volta, mas não tem ideia da surpresa que ela está preparando.